Olá, professores! Estamos aqui para mais um momento de estudo do EMAI, mais um grupo colaborativo de discussões. Me chamo Silvana, estou como professora coordenadora na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, junto às ações de matemática, com a minha colega que irá se apresentar a vocês. Oi, professores, professoras, que bom estar aqui com vocês para mais esse momento de estudo. Meu nome é Shalimar Máximo, estou na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, nas ações de matemática, junto com a Silvana. Nosso objetivo para esse momento de estudo é discutir atividades e habilidades essenciais para subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem dos números racionais, considerando orientações necessárias para o trabalho com a equivalência. Os conteúdos são o currículo de matemática, seus pressupostos e as habilidades essenciais que se relacionam ao pensamento, à construção do pensamento dos números racionais, os números racionais, especificamente a equivalência, e as habilidades do 1º ao 5º ano, né, que contribui para essa construção do conceito dos números racionais. Para começar a conversa, nós vamos trazer 2 questionamentos. O primeiro, o que significa equivalência? Então, retomem aí nos seus conhecimentos a respeito desse tema, né, desta ideia fundamental. O que significa ser equivalente? Em seguida, vamos pensar juntos o que indica que duas frações ou mais são equivalentes, né? Qual é a ideia, o conceito, né, a característica que a gente pode perceber para entender que essas frações são equivalentes. Para contribuir para esse resgate do significado de equivalência, nós vamos usar a definição do dicionário, né? Então, ao consultar o dicionário, a gente percebe que equivalência é a característica ou a condição de equivalente. Ou seja, né, lá na matemática é a característica das grandezas que possuem o mesmo valor, que disse da força, do peso. Na lógica, esse significado fica com a correspondência entre duas proposições que possuem o mesmo valor de verdade, ou seja, se uma é verdadeira, a outra também. Então, para a gente entender aqui a equivalência, especificamente falando sobre grandezas. Eu penso naquela grandeza e entendo que aquelas grandezas estão se referindo, se relacionam ao mesmo valor, à mesma medida, à mesma quantidade. Ela tem que equivaler, uma não anula a outra, pelo contrário, se uma é verdadeira, a outra também é. E o que indica que duas frações ou mais frações são equivalentes, né? Vamos retomar? As frações equivalentes são aquelas escritas de maneiras diferentes, mas que expressam o mesmo valor matemático. Então, a gente acabou de olhar pela definição do dicionário que para equivaler, eu preciso ter grandezas com o mesmo valor. E aqui a gente está dizendo, está reiterando que as frações são equivalentes, mesmo que elas possuam escritas diferentes, quando elas indicam o mesmo valor matemático. Ou seja, elas representam a mesma parte de um todo. Para a gente conseguir se aproximar um pouquinho mais dessa discussão, nós vamos fazer nesse momento uma proposta de vivência para vocês. Então, para esses 2 momentos de discussão, de vivência, organize os materiais que serão solicitados e pare esse vídeo sempre que você julgar necessário. Quando você estiver desenvolvendo as ações solicitadas, pare o vídeo também, porque nós vamos fazer a conversa numa forma contínua. Nós vamos solicitar e depois já vamos discutir as respostas. Então, é interessante que, ao ouvir a nossa comanda, você pare o vídeo, faça a ação e depois continue o vídeo para você ouvir e se aproximar aqui das respostas. Então, pare o vídeo sempre que você julgar necessário. Para esse primeiro momento, nós iremos utilizar folhas de caderno ou de sulfite, o que você tiver disponível, né? Pode ser tanto a do caderno como a de sulfite, um lápis de cor, não precisa ser muitos, pode ser um da cor da sua preferência, canetinha ou caneta, para a gente fazer algumas marcações. Então, para o vídeo nesse momento, organize aí 3 folhas, que pode ser de caderno ou sulfite, o lápis de cor, a canetinha ou a caneta, para você vivenciar conosco a atividade. Primeiro, pegue a folha, né? Uma das folhas que a gente
pediu, coloca, reserva essa primeira folha na sua frente. Observe essa folha e você vai perceber que ela será o nosso todo, né? Aqui nós temos um todo. Observe o formato dela, a sua largura, o seu comprimento. Qual foi a folha que você escolheu? Observe aí as dimensões dessa folha. A primeira ação que você vai desempenhar é dobrar essa folha ao meio, na metade. Então, essa folha que você escolheu, que nós estamos entendendo que é um todo, observa as dimensões dela e depois dobra essa folha ao meio. Essa dobra, né, você pode fazer em algumas direções. Você pode fazer a dobra na horizontal, você pode optar em fazer a dobra na vertical e você pode optar também em fazer a dobra na diagonal. O que precisa ser garantido independente da posição, né, da disposição que você escolheu dobrar? Você precisa que essa folha esteja dividida ao meio, independente da direção dobrada, e que ambos os lados tenham a mesma medida. Então, se você escolheu dobrar na horizontal, na vertical ou na diagonal, é possível. As 3 formas de dobra é possível para a nossa comanda. A comanda foi: dobre a folha ao meio, na metade. Você só tem que garantir que essas metades têm a mesma medida, tá bom? Sem desdobrar, pinte uma das metades da cor da sua preferência. Então, agora você vai pegar o lápis de cor que você escolheu e, sem desdobrar a folha, você vai pintar uma parte dela, só uma parte da cor da sua preferência. Em seguida, você vai abrir a folha e observar como ela ficou. Espera-se que ela tenha ficado mais ou menos assim. Aqui nós pegamos aquela primeira folha que era o nosso todo, dobramos, pintamos uma parte e abrimos novamente e ela ficou assim. Agora vamos para o próximo passo. Passe um traço para marcar a divisão que a gente observa, né? Quando a gente dobrou, fica uma divisão entre as duas partes da folha. Então, você vai passar um traço marcando essa divisão. Então, olha lá. Fizemos a nossa marca aqui e ela ficou assim. Tente, no máximo que vocês conseguirem, marcar esse traço, garantindo que as partes estão divididas ao meio, tá bom? Sem invadir aí a delimitação. Então, espero-se que a folha de vocês tenha ficado assim, de acordo com a direção que você escolheu dobrar. Vamos vivenciar, então, agora, olhando para o todo, a representação fracionária, tá? Então, essa folha que nós dobramos ao meio, pintamos uma parte e traçamos essa parte, ela foi dividida em 2 partes. Então, considerando a folha como um todo, vamos representar por meio de fração as partes encontradas. Então, nós temos uma folha que foi o todo, dobramos ela ao meio, pintamos uma parte e marcamos esse meio. Agora ela está dividida em frações. Qual será a representação que nós temos, que nós encontramos aqui da fração de um todo? A gente sabe que para determinar as frações, a gente precisa encontrar o denominador, que é indicado por quantas partes aquele inteiro foi dividido, e temos o numerador, que indica quantas partes são tomadas daquele denominador. Então, se nós temos aqui, nesta folha, 2 partes, o nosso denominador só pode ser 2. E o nosso numerador, que é a parte tomada, que é a parte que nós destacamos aqui, nós pintamos, 1. Então, aqui nós temos a representação de meio, uma parte de 2, uma parte tomada de 2 partes que o todo foi dividido. Então, cada parte dessa folha representa meio, metade do todo, né? Então, só para a gente fechar aqui a discussão desse item, nós tínhamos a folha como um todo, dividimos ela em 2 partes e cada parte dela representa metade. Aqui a gente representou o 1 em cima porque ele é a parte tomada, é a parte que a gente pintou, e o 2 porque são as 2 partes que o todo foi dividido.
Vamos passar para mais um momento, então. Se você não entendeu alguma coisa, algum item do que nós dissemos até o momento, volta o vídeo e vivencia de novo a divisão da folha no meio, né? A representação de 1/2, de meio. Bom, então vamos avançar na discussão. Nesse momento, você vai reservar a primeira folha, deixar ela lá quietinha, pegar outra folha daquelas 3 que nós pedimos, da mesma medida e da mesma largura. Então, as 3 folhas que você escolheu tem que ser da mesma medida e da mesma largura. Se você pegou do caderno, pega 3 do mesmo caderno ou 3 folhas de sulfites iguais. Você vai repetir com essa segunda folha todos os passos que nós fizemos com a primeira. Vai dobrar a folha na metade, vai pintar uma das metades da mesma cor que você pintou a primeira folha e vai marcar a divisão. Então, espera-se que, nesse momento, a sua segunda folha pareça-se com a primeira. Elas vão estar iguais. Só que a partir desse ponto aqui, em que ela está igual à primeira, você vai avançar. O que você vai fazer? Uma nova dobra. Você vai pegar essa folha que já está dividida ao meio, vai deixar ela dividida ao meio e vai dobrá-la novamente. Depois de dobrá-la novamente, você vai abrir a folha e vai traçar as marcações que ficou dessa segunda dobra. Então, você dobrou na metade e na metade de novo. E espera-se que ela fique assim. Então, eu tenho metade, dobrei na metade de novo e eu vou encontrar esta divisão. Até aqui, se você conseguiu fazer, avance. Se não, para o vídeo e retome aqui os encaminhamentos que a gente colocou. O passo é pensar agora na representação dessa folha, na representação fracionária. Então, esta segunda folha, né, pensando na segunda folha, considerando a folha como um todo, então olhando para ela como um todo, vamos representar por meio de frações as partes encontradas. Igual nós fizemos com a primeira folha. Nós vamos pensar no denominador e no numerador desta divisão. Então, se eu tenho que colocar no denominador a quantidade de partes que o número inteiro foi dividido, e eu estou observando que esse todo foi dividido em 4 partes, o denominador só pode ser o 4. E o numerador indica a parte tomada, né? Então, qual é a parte tomada? A parte que nós pintamos. Aqui nós pintamos 2 partes. Então, a fração que vai representar essa divisão que foi feita é 2/4. Eu tenho o todo dividido em 4 partes, o 4 aqui. A parte tomada, que é a parte pintada, são essas 2 aqui que nós deixamos pintadas. Então, o 2 vai aqui e nós temos 2/4. Lembrando que cada parte desse todo refere-se a 1/4. Né? Então, aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho outro 1/4 e aqui outro 1/4. Mas, Silvana, se aqui é 1/4, por que você representou 2/4 aqui? Porque eu estou representando a parte tomada, né? Então, nós temos aqui uma parte pintada, 2 partes pintadas, 2/4, 2 de 4. Tudo bem até aqui? Se você conseguiu acompanhar a discussão até esse momento, prossiga no vídeo, porque a gente vai passar para uma outra fase desse primeiro momento. Se você precisa retomar alguma coisa, volta o vídeo e retoma a orientação necessária. Bom, agora para essa terceira fase dentro do primeiro momento, você vai reservar a primeira folha e a segunda folha. A que você dividiu na metade e a que você dividiu em 4 partes. Vai pegar terceira folha que nós solicitamos e vai fazer o mesmo processo que você fez com a primeira. Vai dobrar a folha na metade, pintar uma das metades da mesma cor que você pintou as outras. Vai dobrar na metade pela segunda vez. Então, aqui, primeiro ela vai aparecer com essa, depois você vai dobrar na metade de novo e ela vai se parecer com a segunda folha. E aí, você vai avançar. Você vai dobrar a segunda vez pela metade e a terceira vez pela metade. Então, você vai dobrar 1, 2, 3, abrir e marcar as divisões. E ela precisa se parecer com esta folha.
Agora, nós pegamos uma outra folha da mesma medida, com as mesmas dimensões, né? Dobramos ela 3 vezes e encontramos o quê? Esta divisão, que a gente vai representar na forma fracionária nesse próximo momento. Se você perdeu alguma parte aqui, volta e ouve com calma aqui as nossas orientações. Bom, então agora eu tenho essa divisão feita na folha, essa marcação. Considerando a folha como um todo, então eu vou pensar nessa folha como um todo, vamos representar por meio de frações as partes encontradas. O mesmo procedimento que nós fizemos com as outras duas. Eu tenho que pensar no denominador e no numerador. Eu já sei que o denominador indica quantas partes aquele todo foi, aquele inteiro, né? Aquele todo foi dividido. Então, a folha, o nosso todo, foi dividida em 8 partes. E qual foi a parte tomada? A parte tomada agora são 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu tenho 4 oitavos. Eu tenho 8 partes de um inteiro e 4 partes tomadas. Só que cada fragmento, cada fração dessa representação indica um oitavo. Então, vamos lá? Vamos retomar aqui? Eu tenho uma folha inteira que foi dividida em 8 partes. Cada pedacinho dessa folha indica um oitavo. Mas esta fração aqui está representando já a parte tomada, né? Então, eu tenho um todo dividido em 8 partes. Então, tá aqui as nossas 8 partes. E destas 8 partes foram tomadas 1, 2, 3, 4. Então, o 4 representa a parte tomada. Nós vamos avançar aqui na discussão. Se você perdeu alguma coisa ou precisa retomar alguma coisa, volta o vídeo. Agora, nós vamos observar as 3 folhas ao mesmo tempo. Nós tivemos a divisão pelo meio, a divisão em 1/4 e a divisão em 1/8. Para um pouquinho e observe aqui essas folhas. Vamos pensar o que essa representação tem a ver com a discussão de equivalência que nós estamos convidando vocês a pensar e a levar os alunos a pensarem aí na sala de aula, os alunos especificamente do 4º e 5º ano, né? O que isso tem a ver com equivalência, Silvana e Shalimar? O que vocês estão propondo aqui? Bom, observaram? Pensaram aqui um pouquinho? Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, nós temos as mesmas folhas e um questionamento. Vamos observar as 3 folhas e suas representações fracionárias e pensar. Podemos dizer que essas frações são equivalentes? Será que quando eu penso em meio, 2/4 e 4 oitavos, nas representações dessas frações, eu posso dizer que elas são equivalentes? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Depois siga que a gente vai já trazer a resposta para vocês. Essas frações são equivalentes. E por que eu posso dizer que essas frações são equivalentes? Porque embora elas tenham uma escrita diferente, elas representam a mesma parte de um todo, do mesmo todo que é a folha. Então, eu tenho aqui a escrita de meio, 1/2, 2/4, 2/4, 4 oitavos, 4/8. Porém, quando eu olho para a divisão realizada do todo, eu tenho um todo dividido pela metade, um todo dividido em 4 partes e um todo dividido em 8 partes. Eu vou observar a parte tomada. A parte tomada aqui é metade. Essa metade tomada nessa primeira folha equivale, tem a mesma proporção que as 2 partes tomadas em 2/4. A parte tomada em 2/4 equivalem, tem a mesma proporção que a parte tomada em 4 oitavos. E aí vocês podem perceber que meio é maior que 2/4, porque essa mesma proporção que foi tomada aqui, ela ainda é subdividida. E essa mesma proporção que foi tomada aqui, ela é subdividida. Mas elas se equivalem porque a parte tomada é a mesma. Tá bom? Então, a gente precisa levar para a sala de aula essa discussão. Demora, é um passo a passo,
É uma folha que está em jogo, é todo um caminhar para que o aluno observe a divisão ao meio e represente essa divisão ao meio como metade. É todo um caminhar para que ele observe essa divisão em 4 partes, na quarta parte, e entenda que aqui eu tenho 2/4, e um caminho para que ele faça o mesmo processo para entender 4/8. Quando eu termino esse passo a passo de divisão, eu preciso trazer para a sala de aula a discussão do porquê que elas se equivalem. Os alunos precisam observar. E aí, ao observar, eles vão perceber a parte que eles pintaram se equivale em proporção às outras folhas também. Então, aqui ele vai construir essa equivalência e vai observar no passo a passo como que essas frações se equivalem e por que elas se equivalem. É interessante que esse processo para a criança, para o aluno, é muito didático, né, Sil? Então, é importante que o professor faça isso antes, que você experimente bem isso antes, tenha domínio para poder levar essa discussão, porque aí o aluno vai estabelecendo essas relações entre as partes que foram divididas, o tamanho delas. Então, nós vamos avançar aqui agora para o nosso segundo momento. Lembra lá que no começo a gente falou que nós vamos vivenciar 2 momentos? Agora vamos para o segundo momento de vivência. Para esse segundo momento de vivência, nós precisamos que vocês organizem 16 lápis, ou 16 lápis de cor, ou 16 canetinhas, ou 16 canetas, né? O que é importante? Que você tenha 16 objetos iguais. Ah, eu tenho 16 colheres. Usa as colheres, né? A gente precisa que vocês separem 16 objetos iguais para essa discussão. A gente está sugerindo aqui que seja lápis de cor, canetinha, porque a gente sabe que às vezes é o que tem mais rápido aí. Mas se você não tiver, precisa ser 16 objetos iguais, tá bom? Bom, então, como a gente já falou, organize o material para o vídeo, organize o material, depois você retoma a discussão. Vamos para o primeiro momento aqui, né? Nós separamos para essa vivência 16 lápis de cor. E o que a gente está entendendo? Que esses 16 lápis de cor é a quantidade que será o nosso todo. Então, nós temos 16 lápis de cor e essa quantidade, esses 16, será o nosso todo. Olhando para esses 16 lápis, divida-os em 2 grupos. Para o vídeo e divida ele em 2 grupos. Depois você ouve aqui a nossa próxima parte desse momento 2. Ao dividir em 2 grupos, eu vou encontrar provavelmente, né, essa divisão aqui. Um grupinho de um lado e o do outro com a mesma quantidade, que é o que eu preciso garantir. Eu preciso garantir que esses 2 grupos possuam a mesma quantidade, porque eu já sei que ao dividir por 2, quando eu divido uma quantidade em 2, só é dividido em 2 partes iguais, né? Se eu tiver a mesma quantidade dos 2 lados. Então, aqui eu terei 2 grupos com 8 lápis cada. E como que a gente, então, entende essa representação de 16 lápis como um todo na representação fracionária? Eu tenho que considerar que os 16 lápis são o meu todo. Mas eu fiz uma divisão desses 16 em 2 grupos. Quando eu dividi esses 16 lápis em 2 grupos, eu encontrei 2 grupos de 8. E o que esses grupos são em relação ao 16? Vamos pensar? O que 8 lápis é em relação ao 16? Ora, a sua metade. Então, a metade de 16 são esses 2 grupos de 8 lápis. Eu tenho um grupo aqui e outro grupo, que é a metade do todo, que é 16. Agora, você vai pegar esses mesmos 16 lápis e vai dividi-los em 4 grupos. Para o vídeo e divide em 4 grupos. Lembrando que são 4 grupos com a mesma quantidade. Ao dividir, espera-se que você tenha encontrado uma organização próxima a essa, né? Então, o que eu preciso garantir? Que eu tenha dividido os 4 grupos com a mesma quantidade. E eu vou encontrar 4 grupos com 4 lá.
Passando para a nossa representação, pensando lá na representação, eu tenho que voltar a pensar, então, no todo, né? Considerando que eu tenho os 16 lápis como um todo, então eu tenho 16 lápis aqui, e que eu dividi em 4 grupos, o que cada um desses grupos é em relação ao todo? Lá, quando eu dividi em 2 partes, em 2 grupos, era a metade em relação ao todo. Mas aqui eu dividi em 4. Então, eu sei que esses 4 grupos são o quê? A quarta parte do todo. Então, 1/4 de 16, a quarta parte. Cada um desses grupinhos aqui, em relação aos 16 lápis, se representam a sua quarta parte. Se você precisar, volta o vídeo e retoma a discussão. E aí, depois avança conosco para mais uma divisão. Agora, nós vamos pegar esses mesmos lápis e vamos dividi-lo em 8 grupos. Então, para o vídeo e faça uma divisão em 8 grupos. Ao dividir, espera-se que você encontre esta representação. 8 grupinhos com a mesma quantidade. Então, de novo, o que a gente precisa garantir é que sejam 8 grupos com a mesma quantidade. E eu encontrarei, então, 8 grupinhos com 2 lápis cada. Depois que eu fizer essa divisão, eu vou lá pensar na representação fracionária. Bom, então, primeiro nós dividimos em 2 grupos, e aqueles 2 grupos representavam a metade de 16 do todo. Depois nós dividimos em 4 grupos e cada um daqueles grupos representavam a quarta parte de 16. Agora nós dividimos esse todo, né? Nós vamos considerar 16 lápis como um todo e vamos pensar em que parte é essa, então, do todo. Cada grupo aqui representa qual parte de 16? Pensaram? Tenho certeza que vocês disseram aí que representa a oitava parte. Então, 1/8 de 16. Cada grupo aqui representa a oitava parte do todo, que é 16. Se você precisa retomar algum desses movimentos da divisão desse segundo momento, volta o vídeo e retoma lá na divisão por 2 grupos, por 4 grupos e depois aqui chegando aqui novamente nessa divisão por 8 grupos. Agora a gente vai olhar para essas divisões que nós fizemos até esse momento. Então, vamos observar os diferentes agrupamentos do mesmo todo de 16 lápis. Nós fizemos uma divisão na metade, 2 grupos, e encontramos a metade do todo. Nós fizemos a divisão em 4 grupos e encontramos a quarta parte do 16, a quarta parte do todo 16. E nós fizemos a divisão em 8 partes, então encontramos a oitava parte de 16. Sempre lembrando que a gente tem aqui o 16 como o nosso todo, tá bom? Tudo bem aqui? Pare um pouco, observem de novo essa metade, essa quarta parte, o que vocês entendem em relação a isso, o que vocês observam nessa divisão. E aí nós vamos avançar para pensar na equivalência, né, dessa divisão. Para pensar na equivalência dessa divisão, nós temos uma comanda aqui, né? Perceba o que acontece ao retirarmos 8 lápis de cada agrupamento. Então, nós vamos pegar o agrupamento de 2 grupos que está lá indicando a metade do todo e vamos retirar 8. Nós vamos pegar o agrupamento de 4 grupos e vamos retirar 8 e o agrupamento de 8 grupos e vamos retirar 8. E a gente vai encontrar esse resultado aqui. Do agrupamento de 2 grupos, nós retiramos 8 e ficamos com essa parte aqui, com um grupo dos 2. No agrupamento de 4, que nós fizemos a divisão de 4, nós vamos retirar 8 lápis e tivemos que retirar, então, 2 grupinhos para ter esses 8 lápis. E no agrupamento aqui, em que foi feita a divisão de 8, nós retiramos 8 lápis e precisamos, então, retirar aqui dessa disposição 4 grupinhos. Então, fica aqui a pergunta, né? O que acontece quando eu tiro desses 2, da metade,
8 lápis. E quando eu tiro dessa divisão de 4, 8 lápis. E dessa divisão de 8 grupos, 8 lápis. O que elas são uma em relação à outra, né? Vamos pensar aqui na representação. Elas são representações diferentes da mesma parte. Então, aqui eu precisei retirar um grupo dos dois. 1 de 2. Aqui eu precisei retirar 2 grupos de 4. Então, da divisão de 4, eu retirei 2 grupos para obter os meus 8 lápis. E aqui, dos 8 grupos, eu precisei tirar 4 para obter os meus 8 lápis. Então, 1/2, 2/4 e 4/8, que é a parte que eu retirei, que são os 8 lápis que eu retirei, se equivalem nessa divisão que foi feita, né? Então, observem que eu estou pensando nos grupos retirados, mas estou pensando também na quantidade que eu queria de cada grupo. E eu tive a necessidade de retirar de cada divisão uma quantidade de agrupamentos diferentes. Um grupo aqui, 2 aqui e 4 aqui, para ter os meus 8 lápis. Embora os agrupamentos sejam diferentes, e eu tenha que retirar quantidades diferentes desses agrupamentos, a parte tomada representa a mesma parte de um todo. Então, a parte que eu retirei de lápis é a mesma parte do todo, do mesmo todo, que são os lápis. Então, eu retirei a mesma parte aqui, a mesma parte aqui e a mesma parte aqui. Bom, mas, Silvana e Shalimar, por que vocês fizeram aqui conosco toda essa vivência, olhando para a divisão das folhas de sulfite e depois para a divisão dos objetos, dos lápis? Porque nós queríamos trazer para vocês uma discussão de equivalência com 2 representações figurais. Primeiro, nós discutimos a representação figural chamada de contínua e depois nós discutimos a representação figural da grandeza chamada como discreta. Então, vamos retomar o que é isso, contínua e discreta? Ó, primeiro, as grandezas discretas e contínuas são tudo aquilo que pode ser medido. Então, nós dividimos as partes do sulfite e medimos ali as partes retiradas, as frações. Nós dividimos o todo de 16 lápis e medimos ali a quantidade que a gente retirou do todo. Tiramos metade, depois a 4ª parte e a 8ª parte. Quando eu penso em grandezas contínuas, eu penso numa grandeza que pode ser dividida em N partes. Então, geralmente, a gente traz como exemplo o sulfite, porque o sulfite pode ser dividido várias vezes. Hoje nós dividimos ele em 8 partes. Nós dobramos 3 vezes e encontramos a 8ª parte, mas ele poderia ser dividido em muito mais vezes e a gente encontrar cada vez partes menores. Então, como exemplo da grandeza contínua, nós temos a divisão da folha de papel, que a gente vai dobrando e encontrando determinadas frações, e a medida de área, de comprimento, de massa, tudo aquilo que eu posso dividir em várias partes, em N partes. Não tem limite aí para as minhas divisões. Quando eu penso nesse tipo de divisão, que é possível dividir em N partes, eu estou pensando na grandeza contínua. Então, no primeiro momento que a gente dividiu o sulfite em várias partes, nós estávamos trabalhando com uma grandeza contínua. E nós pensamos na equivalência da grandeza contínua. No segundo momento, nós olhamos para os lápis e estávamos falando do quê? De grandezas discretas, que são aquelas em que a parte do inteiro é também um inteiro e que não pode ser subdividido. Então, eu não poderia dividir o lápis pela metade, porque para dividir o lápis pela metade eu teria que quebrar, né? Mas eu posso dividir um grupo de 16 lápis em 2 grupos. Então, o nosso inteiro era 16. Eu não ia dividir o 16 ao meio, eu ia dividir ele em 2 grupos. E foi o que nós fizemos. Então, quando eu penso em grandeza discreta, eu penso em tudo aquilo que não pode ser subdividido, que não pode ser dividido em partes menores. Quais são os exemplos, né, que a gente tem aqui para ilustrar essa fala? A quantidade de lápis de cor, que foi o que a gente fez, nós dividimos em grupos.
ovos numa cesta. Aqui fica bem claro para a gente pensar. Então, se eu for dividir 4 ovos com a Shalimar, eu não vou, de forma alguma, pegar o ovo, dividir ao meio, cada um deles, e a gente vai ficar com metade do ovo quebrado, né? Eu vou dividir o ovo inteiro. O lápis também. Embora ela possa apontar e fazer outra ponta, não é esse o objetivo. Eu quero entregar o lápis para ele, então é o inteiro que eu vou entregar para ela. E assim também eu posso pensar quando eu penso na sala de aula, na quantidade de alunos, nas pessoas numa fila, em carro no estacionamento. São todas grandezas que eu posso medir dividindo em grupos, em subgrupos, né? E não em partes menores. Então, quando eu penso nessas grandezas, eu estou falando de grandezas discretas. E no momento em que a gente falou dos lápis, a gente fez a divisão dos subgrupos e pensou também na equivalência. Então, são 2 vivências que precisam ir para a sala de aula quando a gente pensa em equivalência. Tanto quando eu trago para os alunos grandezas contínuas, que eu posso dividir em partes menores, como quando eu penso em grandezas discretas, que é aquelas que eu vou dividir em subgrupos e não em partes menores. Nós temos no histórico, né, o hábito de levar bastante grandeza contínua para a sala de aula. Mas e a grandeza discreta? Você já fez esse movimento, essa experiência? Consegue fazer com os alunos com uma quantidade de lápis ou com uma quantidade razoável de objeto? É isso que a gente está propondo para vocês, que vocês levem para a sala de aula, principalmente do 4º e do 5º ano, essa discussão, olhando para a equivalência, mas que isso aconteça tanto em relação à grandeza contínua quanto em relação à grandeza discreta, tá bom? Mas e, Silvana, e o 1º, 2º e 3º ano? Onde entra nessa discussão? Tem uma função? Nós conseguimos contribuir de alguma forma para a construção desse conceito de divisão, que depois os alunos vão pensar lá na equivalência? Sim. Então, nós vamos mostrar agora a habilidade essencial do 1º, do 2º, do 3º, que se relaciona com essa proposta que a gente está fazendo, que não vai falar das partes menores, não vai falar dos números racionais, mas que contribui para que o aluno se aproxime, construa, né, esse conceito de divisão e depois retome lá no 4º e no 5º ano e possa ampliar a discussão aí olhando para a equivalência. Então, quando eu falo no 1º ano, eu tenho aqui a habilidade 01MA23, que pede a exploração de ideias da multiplicação e da divisão de modo intuitivo. Então, eu posso, sim, usar só a primeira fase, lá do 1º momento, e pedir para os alunos pegarem uma folha, dividir essa folha ao meio, então ensinar lá para eles que eles têm que dobrar as pontinhas para ficar dividido ao meio, dizer o que é meio, né? Discutir o que é meio. O que é meio? É a metade daquela folha. Depois que a gente fizer toda aquela discussão do que é meio, conseguir dobrar a folha ao meio, eu vou pedir para ele sim colorir uma das partes, uma parte só, e vou pedir para que ele corte, né? Para que ele faça a comparação e entenda que aquela folha que ele tinha, eu solicitei, eu pedi que ele dividisse ela ao meio e que ele tem 2 partes da mesma medida. Ah, o que mais que eu posso fazer com o 1º ano? Eu posso pedir para ele colocar o nome do coleguinha aqui e dar a outra parte para um colega. E aí, cada colega vai ficar com uma parte. Então, eu peguei a folha, dividi ao meio, vou dividir essa metade com um colega meu. E aí, faz todo esse movimento de exploração. Toda essa ideia de explorar a divisão ao meio aqui, eu posso usar com o 1º ano. O que eu preciso garantir, né? Que eu escute os alunos, né? Professora, eu não sei o que é metade, então vamos lá discutir o que é metade. Eu preciso dividir a folha de forma que as 2 partes fiquem iguais. Ouvir o que eles entendem em relação a isso. Ouvir se eles entendem que quando eles dividem ao meio, ele vai ter 2 partes iguais. E, no final da conversa, fazer com que eles percebam que a folha, ao ser dividida ao meio, ou a quantidade ao ser dividida ao meio, eu tenho 2 partes da mesma medida. Então, eu entreguei para a Shalimar, porque eu escolhi entregar para ela a outra parte que tem a mesma medida que a minha, tá bom? Então,
Dá para o primeiro ano contribuir para a construção desse pensamento, dessa divisão, que depois vai refletir lá na equivalência? Com certeza. A habilidade que a gente já até retomou no outro momento de formação, né? Que também vai falar sobre a divisão, só que agora os alunos do segundo ano vão resolver e elaborar situações pensando na metade e na terça parte. Então, assim como o primeiro ano, eu posso propor que ele divida ao meio, que ele encontre esse meio, que ele marque esse meio e que ele reparta realmente essa folha ao meio. E posso também fazer o movimento de entregar a metade para o colega, fazer toda essa vivência na sala de aula. E o que eu vou garantir, né? Ouvir os alunos o que ele pensa, o que aconteceu, se eles entendem que ele, ao dividir ao meio, as duas partes têm a mesma medida, né? E depois levar essa discussão para a terça parte, em que ele vai ter que dividir a folha em 3 partes iguais. Então, eu começo aí com a metade, só que agora no segundo ano eu não vou parar na metade, eu vou ampliar a discussão levando para a terça parte. O que é a terça parte? É dividir esse todo, essa folha aqui, que é um todo, em 3 partes iguais. Então, ele vai ter que ter 3 partes e entregar as outras 2 para outros 2 colegas. Então, seria a minha parte, a da Shalimar e de mais um outro colega nosso que a gente teria que entregar. Então, tem todo o movimento de ampliação aqui para essa divisão. O terceiro ano amplia mais ainda a discussão. Eu faço o movimento da divisão pela metade, mas o terceiro ano tem como habilidade associar o quociente de uma divisão com metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. Então, toda a discussão que eu fizer com o terceiro ano tem que trazer ali na síntese o entendimento de que quando eu divido a folha na metade, eu divido por 2. Quando eu divido a folha na terça parte, eu divido por 3. Quando eu divido a folha em 4 partes, eu penso na quarta parte, eu divido por 4. E aí eu vou ampliar a discussão pensando na divisão por 5 e por 10, pensando na décima parte. É claro que não é legal vocês fazerem todas essas divisões no mesmo dia. Começa uma divisão, depois é para outra, explora um pouco, ouve os alunos, veja como o entendimento que eles estão tendo daquela divisão, se eles entendem que é dividir por 2, que é dividir por 4. Depois, no outro dia, você faz outra proposta e vai agregando aí as divisões e discutindo essas divisões com os alunos. Então, essa mesma proposta que nós fizemos, que vai trazer o trabalho de equivalência para o quarto e quinto ano, ela pode se iniciar no trabalho com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, quando eu penso nesse movimento de divisão, que aí depois, lá no quarto e no quinto, vai ser ampliado, olhando para várias divisões, né, divisões do mesmo todo, e para a equivalência. Então, eu não vou colocar meio nas folhas, eu não vou colocar quarta parte, eu não vou colocar oitava parte, 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Eu vou falar na metade, eu vou falar na terça parte, eu vou falar na quarta parte, vou fazer as relações de acordo com o que precisa ser feito no primeiro, no segundo, no terceiro ano, consciente de que quando eu estou fazendo essa discussão, eu estou colaborando para a discussão que vai ser ampliada no quarto e no quinto. E essa discussão lá do quinto ano, que traz várias outras informações, a Shalimar vai fazer conosco agora. Gente, então vamos lá. Dando sequência aqui, olhando agora especificamente para o quinto ano, por que eu não levantei algo especificamente do quarto ano? Porque a primeira parte que a Sil fez, toda aquela discussão da fração equivalente, tá? Todo aquele modo de representação, vocês vão levar isso para o quarto ano também. E o quinto ano, ele traz algumas coisas além. Então, nós optamos por fazer essa discussão aqui, para a gente poder, então, entender, no Aprender Sempre, como as frações estão colocadas, a fração equivalente, e também em uma atividade, um exercício que entrou na avaliação de aprendizagem em processo do segundo bimestre, tá certo? E aí a gente vai, então, conversando um pouquinho como que já vai sendo o tratamento dado da fração para o quinto ano. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é importante a gente olhar para a habilidade. O que as habilidades pedem que seja tratado, que seja trabalhado com esse aluno de quinto ano, tá? Então, eu selecionei aqui as duas que falam de fração e que especificamente foram tratadas nas aulas 7 e 8 do Aprender Sempre 3, tá bom? E aí eu grifei para vocês os processos cognitivos.
identificar, representar, associar. Identificar e identificando, tá? Então, isso é o que o aluno deve fazer com todo aquele processo que a Silvana mostrou lá no começo, tá? Ele deve chegar ao 5º ano capaz, então, de identificar essas frações que são menores que a unidade. Ele deve ser capaz de associar, tá certo? Ao todo, como a Silvana mostrou, né, no momento da divisão, seja de uma grandeza contínua ou da grandeza discreta. E aí, nesse momento também, aquilo que foi visto a respeito da fração equivalente, naquele momento, numa vivência concreta, vai ser feito a partir, então, dos números, tá certo? É isso que nós vamos, então, olhar aqui. Vamos pensar, então, o resultado da divisão, dá uma olhadinha ali, olha, como que ficou bem marcado dentro da habilidade e como isso norteia o planejamento do professor, o seu planejamento. Que você consegue olhar e entender, olha, aqui o que está pedindo do meu aluno é isto, tá? Existem um contexto modificador, existem algumas outras coisas, mas lembrando uma discussão que a gente já fez, geralmente nas avaliações, é sempre pedido um recorte da habilidade, alguma coisa mais específica ainda. Então, é possível, por exemplo, aqui, como nós identificamos no Aprender Sempre, atividades que usam as mesmas habilidades, mas não usam o mesmo contexto modificador. E não tem problema, porque a ideia constante é a mesma, tá certo? Então, vamos lá. Essa atividade, então, pede que o aluno faça a relação entre duas figuras que estão colocadas. A professora Silvana fez 2 desenhos na lousa, pediu para que os estudantes pintassem algumas partes das figuras. Observe as figuras a seguir e pinte a parte indicada a cada fração. Então, vamos lá, a gente vai observar aqui que o aluno precisa, então, olhar ao desenho, tá? E essa parte aqui da observação, isso é uma coisa que o professor vai direcionando na sala de aula. Ele vai trabalhando com o aluno essa questão dele olhar, dele observar, tá? Vamos lembrar lá a primeira vivência, ele vai dividir a folha, ele tem que olhar, ele tem que observar, ele tem que, dali da folha, ele tem que extrair observações e saber argumentar, né? Então, aqui, ó, ele já observou, as 2 folhas são o quê? Do mesmo tamanho, as 2 folhas estão divididas de maneiras diferentes, porém, quando eu olho para essa folha, eu observo que tem uma relação entre essa parte pintada e a outra. Embora a fração que esteja representando, como nós acabamos de ver com a Silvana, seja diferente. Por que as frações são diferentes? Porque o inteiro foi dividido de uma forma diferente. Então, a representação fracionária, ela vai ficar de uma outra forma. E aí, na letra A, ele diz, escreva o número decimal que representa a parte pintada de cada figura em relação à figura toda. Então, se nós nos lembrarmos da habilidade, então, que nós lemos ali no início, precisa aprender a identificar a fração, relacionar a figura que foi feita e também ao número decimal dela, tá certo? Então, nesse momento, o aluno precisa identificar que esse 1/5, ele é a mesma coisa que 0,2 décimos, certo? E que 20 centésimos é a mesma coisa que 0,20 centésimos, ok? Vamos só recordar um item que é importante aqui, que quando nós estamos falando de números decimais e nós temos o 0 acrescentado à direita desse número, ele não muda o tamanho daquela parte. Ele simplesmente mostra que essa parte foi dividida mais vezes, tá? E a gente pode ver essa relação aqui do 0,20 centésimos com esse 0,2 décimos, tá certo? Então, a atividade que está sendo feita aqui está principalmente olhando para o significado de relação parte-todo, tá? Que é um dos significados, então, dos números racionais. Essa noção de equivalência, tá? Vai partir aí da figura, de toda essa análise que o aluno vai ver, que ele vai observar, ele vai estabelecer essa relação entre o número fracionário e o número decimal, tá certo? E ele vai, então, dar continuidade aqui. E aí ele retoma o que você pode observar em relação aos 2 números que você encontrou. Então, eu acabei antecipando ali atrás, mas é sempre bom reiterar
os números, então, a mesma quantidade foi tomada, porém essas quantidades estão divididas em partes diferentes, né? Então, essa porção da figura 1 está dividida desta forma e a porção da figura 2 assim, tá ok? Então, o que o aluno precisa observar e responder para você? Que representa a mesma quantidade. Então, se você observar que o aluno está retomando aquilo que já foi trabalhado com ele lá atrás, essa é a função, aprender sempre, é recuperar e aprofundar. Quem já viu e já tem isso em mente, vai ser aprofundado. Quem viu, porém não conseguiu assimilar totalmente, vai ser recuperado, tá ok? Muito bem, então agora a gente vai ver que dentro dessa sequência, como são 2 aulas, ele resgata a noção de parte todo, como nós vimos lá no início, né? Ele resgata essa relação de fração com decimal, e aí nós vamos para a atividade 2, porque aí ele vai trabalhar um pouquinho mais sobre a fração equivalente, que ele chamou a atenção na atividade anterior. Então, ele tem as barras e pede que se encontre a fração equivalente, ou melhor, as frações equivalentes a 1/2. E agora, nesse momento aqui, nós estamos utilizando a representação figural para facilitar para o aluno, né? Ele ainda está nesse momento de recordar. Então, vamos lá. O que ele fez, então? A solicitação é que o aluno, primeiro, tem que observar qual é o inteiro, qual é o todo. Lembra lá atrás, quando a Silvana estava falando com vocês, e ela explicou que o todo eram os 16 lápis? Saber qual é o todo é importante, porque é com relação ao todo que todas as outras frações vão ser colocadas. Então, se aqui eu tenho 1/2, minha sugestão, quando vocês olharem no livro, no material do aluno, isso aqui está sem pintar. E é interessante, então, que o aluno faça uma marcação, depois que ele identificar esse todo, que estamos falando de ambas as partes aqui, tá? Ele faça uma pintura, para que ele possa diferenciar. Então, ó, esse 1/2, ele está aqui. Aí ele tem um outro que foi dividido em 2 partes? Não, ele tem um outro que foi dividido em 4 partes. No próximo, ele tem um inteiro dividido em 3? Não, esse inteiro, ó, é a linha toda, tá certo? Ele foi dividido em 6 partes. Então, quando o aluno vai fazendo essas observações, nós já estamos, inclusive, trabalhando com ele para observação dentro de uma avaliação, né? Dentro de uma atividade que não está totalmente dirigida por nós, que já pede um pouco mais a autonomia do aluno, porque é para esse caminho que o 5º ano segue, né? É que ele tem essa capacidade de poder olhar para a atividade, mas quem trabalha isso, quem dá essas ferramentas para ele, somos nós docentes, tá certo? Então, olhar para esse todo, fazer essa identificação é importante, porque agora, então, ele tem esse 1/2 e ele precisa identificar quais são as frações equivalentes a esse 1/2 que estão postas aqui. E ele vai representar com a fração, e não apenas com o desenho, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que acontece? Ele tem esse 1/2, e aí ele percebe que aqui embaixo ele tem 4/4, mas se ele pegar 2/4, ele vai ter uma fração igual, equivalente a esse 1/2. Da mesma forma, ele tem 6/6. Se ele pegar 3/6, ele vai ter uma fração equivalente a 1/2 e equivalente a 2/4. Na mesma sequência, os oitavos, 8/8 aqui embaixo. Se ele pega 4/8, ele terá fração equivalente às anteriores. E por fim, se ele tem, então, um inteiro dividido em 12 partes e pega 6 partes, ele vai ter, então, uma fração que é equivalente a esse 1/2, tá? Então, essa vivência, lembra, o aluno já fez lá atrás com a folha, você já trabalhou isso com ele, então, aqui ele está retomando esse conceito. E essa discussão é o que você vai levar para a sala de aula, para recordar o aluno, para ver onde que está aquilo que o aluno não compreendeu, tá certo? Então, se você olhar a letra B, ele é muito similar. Mas o que ele fez aqui de diferente? Ele fez uma modificação no todo. Então, esse todo agora precisa se observar, porque esse todo aqui, ó, ele é tudo isso aqui dividido, então, em quantas partes? Inicialmente, em 3 partes.
e ele pega justamente esse 1/3. E aí o aluno vai ter que identificar. Então, novamente, vai a minha sugestão aqui, né, minha, da Silvana, de que você faça, então, ele colorir essas partes. Né? Aqui, então, ele já colocou, e agora ele vai responder a questão: quais são as frações equivalentes a 1/3? Tá? Então, novamente, ele tem que olhar para onde? Para o inteiro todo. Ele não vai olhar só para esse pedaço. Aqui é referente a 1/3. Então, ele vai encontrar aqui embaixo o inteiro dividido em 6 partes e ele vai achar 2/6 equivalente a 1/3. Da mesma forma, ele vai encontrar esse inteiro dividido em 9 partes e ele vai verificar que se ele pegar 3 partes, ele terá uma fração equivalente a 1/3. E da mesma forma, ele tem aqui a fração, então, de 12, tá? O inteiro foi dividido em 12 partes e 4 partes foram tomadas. E todas essas frações, nós podemos dizer que elas são equivalentes entre si, tá certo? Então, aqui está esse momento, então, de resgate, de retomada. É aqui que você vai observar se o aluno entendeu o que é esse inteiro, o que ele tem que observar, né? Porque a primeira parte lá atrás de representar a figura, quantas partes foi dividido, quantas partes foi tomado, então, essa parte o aluno viu. E agora nós estamos passando, então, para a equivalência. Na próxima atividade, então, já há um avanço aqui com relação à fração equivalente. E tanto eu quanto a Silvana, nós colocamos da seguinte forma: fazer essa passagem sempre com muita calma e muita tranquilidade, tá? São conceitos que eles vão ver e são conceitos, inclusive, que eles vão retomar mais para frente, tá? Ele pede que, por exemplo, o aluno faça a observação e encontre, observe algumas frações equivalentes a 1/2 e a 1/3. Então, ele pega esse 1/2 e ele vai mostrando aqui as mesmas frações que nós localizamos lá em cima, ele vai mostrando aqui agora elas lado a lado. Então, ele quer que o aluno faça essa observação, que o aluno olhe para essa fração e ele procure interpretar quais são os dados que estão colocados aqui, tá? O que tem ali de diferente, o que tem ali de regularidade, tá certo? Se eu olhar desse 1 para o 2, o que eu estou vendo aqui do 2 para o 3, do 3 para o 4? Olha, eu estou vendo uma regularidade aqui, está subindo, né? De 1 em 1, mas eu não posso olhar só para o numerador, eu tenho que olhar para o denominador está subindo também, está subindo de 2 em 2. Nossa, que interessante! E aí, essa observação, então, o aluno pode fazer aqui em cima, pode, então, juntar as duas, né, depois dele olhar individualmente para cada uma. E aí, a ideia é que o aluno chegue à conclusão de que as frações, elas vão subindo, elas vão crescendo no sentido das divisões, o número de divisões vai aumentando, no sentido, assim, de múltiplos, tá? Então, se a gente observar aqui, por exemplo, aqui nós vamos vendo que de 1/2 ela foi para 2/4. O 2 é o dobro do 1. E o 4 é o dobro do 2. Olha que interessante. O 3 é o triplo do 1. O 6 é o triplo do 2. Então, espera-se que o aluno consiga dizer que as frações são resultados de multiplicações por 2, 3, 4 e 6, sempre a partir da primeira fração. Então, aqui é o ponto que é importante, então, quando a gente vai conversar com um aluno. Esse 1/2 aqui é que vai dar origem a essas frações equivalentes a ele. Nessa forma de encontrar fração equivalente, nós vamos realizar a multiplicação, e você pode multiplicar na sequência, por exemplo, começando com o 2, para você encontrar a fração equivalente, né? Então, eu tenho fração de 1/2 e quero encontrar as frações equivalentes a 1/2. Multiplico por 2, por 3, por 4. Eu posso ter outra fração, podem me dar a de 2/4, e eu posso encontrar as próximas? Sim, realizando a multiplicação desse jeito. Lembrando que eu sempre vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, pode observar que 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E esta, Shalimar, essa daqui já foi feita uma outra multiplicação. Já foi multiplicado por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, 1 vezes 3 igual a 3. 2 vezes 3 igual a 6. E a mesma coisa, então, pode acontecer aqui. E aí nós vamos vendo que também as frações, né, como os números são infinitos, os números inteiros,
nós vemos também que as frações também caminham nessa direção, tá certo? Então, o aluno vai fazer essa observação. Shalimar, tem uma regrinha que a gente fala, se ele multiplicar, não trabalhe com isso nesse momento. Traga o aluno à reflexão para que ele faça essa descoberta e para que ele entenda de uma maneira simples e tranquila que a fração equivalente a uma dada pode ser encontrada pela multiplicação por 2, em cima e embaixo, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante, tá certo? Bom, a noção de equivalência, tá, que nós conversamos até agora, ela se refere a quando você tem uma fração e você quer descobrir outras frações equivalentes. Mas e quando você tem uma fração já dada? Você tem duas frações e você quer checar se essas frações são equivalentes. Lembra da atividade que a Silvana deu lá no início? A hora que ela dividiu a folha, né, na metade, e depois ela dividiu a outra folha em 4 partes, como que ela fez essa checagem? Né? Ela colocou uma folha do lado da outra e ela pôde, então, comprovar que o pedaço tomado era do mesmo tamanho. Neste caso aqui, existe uma dica que o aluno pode fazer e aí tem a ver com a multiplicação. Tem tudo a ver com a questão de múltiplos, né, dentro da multiplicação, noção de equivalência, mas a gente vai entrar nessa parte aqui da maneira mais simples, tá? Como ele faz para checar? Eu tenho, então, duas frações, eu tenho 20 centésimos, eu tenho 1/5, e eu quero saber se essas frações, se elas são equivalentes. E aí, então, eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Eu vou colocar 100 vezes 1 e vou ver quanto dá. Deu 100. Vou pegar 20 vezes 5 e deu 100. Então, dando o mesmo resultado, elas são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Então, nós vamos pensar nisso aqui. A atividade 3 do Aprender Sempre, ela traz justamente isso. Você descobriu como encontrar frações equivalentes. Complete as escritas fracionárias a seguir, de tal forma que elas se tornem equivalentes. Então, olha só, ele já está dando aqui 1/2 e décimos. Está faltando um numerador. Existe a multiplicação em cruz e você pode descobrir também multiplicando em cima e embaixo. Aqui, neste exercício colocado no Aprender Sempre, você pode utilizar das duas formas. Aquilo que ficar claro para o aluno, que ficar tranquilo para que o aluno faça uso dele. Então, vamos pensar aqui na primeira forma lá das experiências que nós vimos. Se eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, o que multiplicando 2 vai dar 10? É o 5. Então, para ficar uma fração equivalente, eu devo multiplicar o 1 também por 5. E aí eu tenho o resultado de 5 décimos. Também posso fazer a mesma pergunta de uma outra forma. Se eu multiplicar, por exemplo, em cruz, 1 vezes 10, 10. E o que vezes 2 daria 10? 5. Então, você observa que nós estamos chegando ao mesmo resultado, porém, de duas maneiras, tá certo? As duas estão corretas, tá? Vamos olhar para a letra B. Se eu for resolver aqui, pensando olha, multipliquei o 4 por quanto para dar 8? Eu multipliquei o 4 por 2, então eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 2. Lembra? Em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí eu tenho 2/8. Ou posso fazer a mesma multiplicação em cruz. Ó, 1 vezes 8, 4 vezes 8, então 4 vezes 2, desculpa. E aí eu sei então que aqui vai dar 8 e aqui também. Então, na sequência do exercício, o aluno vai encontrar a fração equivalente utilizando a demonstração que foi levada, tá certo? Mas ele precisa entender o porquê disso, tá? Então, quando a gente coloca essa questão da multiplicação em cruz, é justamente lembrando aqui que tem uma regra por trás. É a multiplicação que embaixo e em cima pelo mesmo número tende a dar a fração equivalente. 6 vezes quanto vai dar 18? 6 vezes 3. Então, eu multiplico em cima também por 3, tá certo? Ou a mesma regra eu posso usar de uma outra forma. Se eu tenho 2 vezes 18, que é 36, quanto vezes 6 vai dar 36? Então, vocês observam que nós estamos trabalhando com a multiplicação o tempo todo.
com os múltiplos, com os divisores. Então, esse é um ponto aqui que para o 5º ano já vai ficando mais tranquilo para ele poder trabalhar com essa expressão, então, fracionária, tá certo? Todo o decorrer do exercício, então, tem a ver com essa identificação da fração equivalente, né, que o aluno vai fazer aqui, tá bom? É interessante que não fique só nisso, que você leve outras atividades, outros exercícios, e que o aluno, então, vá criando, né, essa familiaridade com as frações equivalentes, nessa identificação, na visualização, como nós vamos ver, inclusive, no momento, né, na avaliação da aprendizagem em processo, tá? Então, neste caso, tem a técnica de cruz, mas também daquela outra forma como foi feito. Contribuindo um pouquinho aqui com a atividade anterior do 5º ano, vocês perceberam, como a Charlie reiterou, que se fala muito na ideia da multiplicação. Então, a gente precisa entender como que o aluno do 5º ano está se relacionando com a multiplicação. Porque para trabalhar com a equivalência, independente se ele vai retomar o número que ele multiplicou em cima e embaixo, ou se ele vai fazer a multiplicação em cruz, ele precisa ter como repertório esta multiplicação, né? Então, se eu tenho no meu 5º ano uma realidade que os alunos precisam retomar discussões a respeito da multiplicação, antes de ir para a fração equivalente, eu preciso cuidar disso, porque eu sei que eu vou ter alguns dificultadores para pensar na fração equivalente a partir desta perspectiva que o material Aprender Sempre está sugerindo, tá? Silvana, mas então eu vou levar para a sala? Você pode levar, consciente de que você precisa oferecer mais recursos, mais informações, e como o foco é pensar na fração equivalente, aqui você pode oferecer o material de consulta, porque você não está aqui olhando para o aluno e pensando se ele sabe multiplicar, né? Então, ele pode saber dar a ele condições melhores de interagir com essa atividade, mas se ele não souber, você pode trazer aqui mais informações para ele tirar o foco da multiplicação e pensar na relação de equivalência, né, Charlie? Perfeito. Então, o foco principal é a relação de equivalência. Então, tem que tomar esse cuidado aqui. Eu estou ampliando o conhecimento dos meus alunos, eu estou recuperando conhecimentos, quais são as condições que eu tenho que oferecer para que a atividade se volte para o foco dela. O foco é discutir a equivalência por meio desse cálculo, utilizando a multiplicação. Se o meu aluno não tem domínio da multiplicação, eu vou oferecer mais informações ou mais recursos para que ele tenha como ponto de discussão principal a equivalência. Muito bem. Então, se vocês observarem aqui, nós vamos olhar agora para a avaliação da aprendizagem em processo, mas nós vamos olhar para essa avaliação do 2º bimestre. Então, por quê? Chama a atenção da gente a atividade, o exercício que foi proposto. E por conta de, nos resultados, ter realmente aparecido, assim, nós observamos um dificultador ali, os alunos tiveram dificuldade, aliás, né, para resolver, né, o número de acertos foi muito baixo. E a gente olha para o Aprender Sempre 3, então nós percebemos essa linha, né, veio na avaliação, houve essa dificuldade, e aí então há essa retomada. Então, por isso, é interessante que você faça esse resgate dessa atividade com os seus alunos em sala e observe o que eles fizeram, como eles pensaram, tá? Como que eles chegaram à resposta que eles colocaram. Então, para a gente lembrar aqui, o exercício de número 12, em que dá uma figura dividida em partes iguais, na qual algumas dessas partes estão coloridas de cinza. E ele diz, uma fração que representa a parte colorida de cinza em relação à figura toda é... Então, a primeira coisa que o aluno vai fazer, ele vai identificar aqui o todo. Então, ele já sabe ali qual é o todo que ele tem que observar. Ele está falando, então, de toda essa roda, de todas essas divisões. E aí, a gente pode, inclusive, observar aqui aquelas mesmas habilidades que eu pontuei lá no Aprender Sempre, elas estão aqui, ó, identificar e representar frações menores que a unidade. Então, ele precisa identificar esse todo e ele precisa saber colocar em forma de fração, né, a representação que está a parte pintada em relação ao todo. Então, ele faz as contas,
ele percebe que esse todo está dividido em 12 pedaços e 4 pedaços estão pintados, ou seja, 4 dozeavos. Só que o aluno vai, então, em direção às alternativas, e aí ele observa que nas alternativas não tem o 4 dozeavos. E aí? Foi um erro? Colocaram alguma coisa aí diferente, né? É com relação à fração equivalente. Então, uma mesma questão, além de abordar essa habilidade, ela também abordou a fração equivalente. Shalimar, como assim? Vamos observar, se nós não temos o 4 dozeavos aqui, nós temos outras frações. Então, o aluno precisa, nesse momento, identificar qual é a fração que está aqui, que equivale a 4 dozeavos. E aí nós temos duas formas dele resolver isso. Então, vamos lá olhar. Nós podemos fazer essa resolução pela imagem. O aluno precisa olhar essas partes divididas, encontrar o 4 dozeavos, mas ele precisa entender que esse 4 dozeavos, ele é uma fração equivalente de alguma outra aqui. E agora? Então, pela imagem, ele pode ir fazendo, por erro e acerto, a divisão. Ele pode, por exemplo, aqui, ó, só colocando identificar as frações equivalentes, tá? Bom, olhando aqui, então, se ele fizesse primeiro uma divisão na metade, para ter um meio aqui, para ser um meio, teria que estar pintado as 6 partes e outras 6 não. E não é o caso, ele só tem 4 partes pintadas. Ele pode fazer, então, uma divisão em 3 partes. E ele vai observar que cada parte aqui, ó, tem 4 pedaços. Se ele tem 4 pedaços e pintados ele tem 4, supondo que fosse todo esse lado pintado aqui, aí ele olha e fala, poxa vida, então aqui eu tenho um todo dividido em 3 partes e uma parte. Então ele consegue identificar a fração de 1/3 como a fração equivalente. Ou ele pode usar a ideia da multiplicação em cruz, como nós já vimos, e ele vai colocar a fração escolhida com a fração encontrada e ele realiza a multiplicação. Ele vai fazer o 4 vezes 4 e vai encontrar 16. E 1 vezes 12 encontra 12. E vai perceber, então, que não tem relação, não dá o mesmo resultado. Ele pode fazer também daquela outra forma. 4, né? Que número vezes 4 chega aqui no 12? E aí ele teria que multiplicar aqui em cima também, tá certo? Muito bem, então vamos pensar aqui na próxima, ó. Ele vai fazer, então, o 1/3. 1/3 e o 4 dozeavos. 1 vezes 12 igual a 12 e 3 vezes 4 igual a 12, tá certo? Então, ele encontra aqui, ó, que 3 vezes o 4, se eu coloco o 4 em cima e embaixo, eu consigo encontrar, por aquela outra forma, a mesma fração equivalente, tá? Então, qual foi a questão aqui? A questão é que eles deram um inteiro dividido, as partes não estavam pintadas consecutivamente, elas estavam distribuídas de uma forma diferente, fazendo com que o importante aqui é a observação do aluno, né? E muitas vezes eles já vêm aqui, olham 4 e já vem aqui e marca 4, mas não é. E aí, como que foi feita essa contagem? É 12? Não encontrei. Então, essa é a relação da fração equivalente com a outra fração. Por isso a importância de se trabalhar primeiro no papel, como a Sil trouxe, fazer o concreto, fazer essa divisão, né? Para que o aluno tenha essa vivência. E assim, para fazer a resolução pela imagem, ele consiga, então, fazer isso, tá? Ele precisa ter essa observação. Aí, claro, ele pode ter a observação e também ele pode usar aqui a fazer já a técnica e aí ele pode confirmar aquilo que ele encontrou por imagem. Sil, pode falar, você tem alguma coisa para acrescentar? O que você achou? Eu acho que essa representação chama atenção, essa representação figural chama a nossa atenção também para quais são os tipos de exploração que nós estamos fazendo em relação à equivalência. Então, quando a gente pediu lá no começo para dobrar a folha ao meio, e nós dissemos que você poderia dobrar ela pela horizontal, pela vertical, pela diagonal, né? Eu trabalho esse tipo de representação com os meus alunos, ou eu sempre faço na mesma direção?
Quando eu peço para ele olhar para uma figura e para ele identificar a equivalência, elas estão distribuídas ou elas estão sempre alinhadas, né? Porque aqui o grau de abstração do aluno com certeza é maior, porque ele vai ter que, a partir de uma representação que ele sempre tem, que é quando elas estão alinhadas ali consecutivas, entender que é a mesma coisa, só que distribuída, né? Então ele vai ter que pensar, se questionar aqui, então se elas estivessem alinhadas, seriam 4 partes consecutivas, só que elas são partes tomadas, só que agora distribuídas. Então essa questão faz a gente pensar quais são as condições que a gente está oferecendo de discussão para os nossos alunos e quais são as propostas, né? Eu estou fazendo só discussões contínuas, estou fazendo discreta. Quando eu faço contínua, eu faço várias disposições ou eu sempre estou trabalhando uma disposição que eu entendo que seria mais fácil para ele compreender. Claro que, como a Shalimar disse, eu tenho que retomar, eu tenho que experienciar, eu posso começar por aquelas que eu entendo que ele interage melhor, mas eu preciso diversificar as propostas também, para que ele consiga generalizar a ideia. A ideia é pensar que aqui eu não tenho a representação propriamente dita, né? Eu não tenho a fração que representa este desenho, mas eu tenho a equivalência. Então, tem várias coisas aqui, várias informações que ele tem que resgatar. Muito bem. E é interessante, Sil, até a gente entender, então se o aluno consegue resolver pela imagem, por que eu preciso trabalhar com ele essa questão ou de multiplicar em cruz, ou de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número? Simplesmente porque você nem sempre terá a representação figural, é um ponto, e outro ponto é que muitas vezes vão chegar momentos em que o aluno vai trabalhar com números, né, com quantidades que não dá para ser representado por imagem, acaba ocupando muito espaço, então realmente já se pede a abstração do aluno. É uma então, ampliação, né? Uma ampliação, exatamente. Então não tem como ficar nisso. Porém, o 5º ano é essa passagem, ele pode fazer uso das duas, né? Então vamos aproveitar esse momento para fixar bem ali o correto, a fração equivalente, para ele poder, então, transicionar, então, para essa parte mais abstrata. E antes que elas digam para a gente lá no chat, Charlie, eu já vou adiantar aqui. Podem interagir conosco lá no chat, podem conversar, podem falar tudo que vocês quiserem sobre o tema escolhido hoje. Mas acho que é bom a gente reiterar que nós fizemos a escolha do tema de hoje a partir do que vocês indicaram lá no chat. Que vocês disseram, olha, vocês precisam retomar algumas coisas que vocês fizeram na discussão anterior. E das coisas mais citadas foi a equivalência. E outra coisa que elas podem dizer é, nossa, é complexo, né? Tem um grau de dificuldade maior essa discussão. Eu preciso abstrair muitas coisas e retomar várias informações. Sim, exatamente porque tem esse grau de abstração maior, que tem que retomar várias discussões que nós escolhemos tematizar novamente essa atividade com vocês, tá bom? Lembrem-se sempre que esta é uma primeira aproximação dos anos iniciais à fração, né? É uma discussão complexa, sim, precisa cuidar de como essa discussão chega, precisa cuidar de quais são as informações que o aluno precisa retomar, e se meu aluno do 5º ano precisar dobrar folhinha, separar lápis, experienciar a equivalência de várias formas, você precisa oferecer essa oportunidade tanto para o 4º quanto para o 5º. Tá? Bom, então como a gente colocou, a discussão de hoje foi feita a partir da interação de vocês lá no link de interação. Vocês colocaram para a gente a necessidade de que a gente retomasse alguns dos itens que foram discutidos no ATPC de setembro, no EMAI de setembro, e o item mais citado lá foi a equivalência. Então, nós trouxemos essa proposta, pensando na vivência, em como isso precisa começar lá na sala de aula de discussão. Vou falar novamente que se essa for a sua realidade, retome essa vivência com seus alunos para depois ir para essas atividades
que a Shalimar retomou. E você, professora do primeiro, segundo e terceiro ano, entenda que ao trabalhar aquelas habilidades destacadas em relação à divisão, você estará colaborando e muito para a construção do conhecimento do aluno quando ele tiver que articular o que você discutiu com ele no quarto e quinto para pensar na equivalência. Eu vou me despedir antes de passar a palavra para a Shalimar, deixar aqui o meu muito obrigada por vocês participarem desse momento de estudo. Converse conosco no link e até a próxima oportunidade. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando, esse momento de estudo que é muito proveitoso. Obrigada e até o próximo.